Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael, professor de Ciências Terra Brasil e responsável pelo Desvendando a Terra. Se você não conhece o Desvendando a Terra, ele é um grupo de estudos em que os alunos e eu discutimos questões cotidianas que estejam relacionadas às ciências. Então, física, química, biologia. E durante os nossos encontros, nós fazemos uma série de experimentos que envolvam esses conceitos para que a gente consiga aprofundar melhor os nossos conhecimentos sobre ciências. Como eu já estava com saudade de fazer esses experimentos com vocês, eu decidi que vou dar continuidade às atividades do Desvendando a Terra aqui pelo YouTube. Só que agora eu vou fazer os experimentos aqui na minha casa, e se vocês quiserem, vocês podem reproduzir alguns experimentos aí nas suas casas. Como tema dessa segunda parte do Desvendando a Terra, eu decidi falar sobre bioquímica. Então, eu vou lançar uma série de vídeos chamados Desvendando a Bioquímica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns conceitos de bioquímica, que a princípio pode parecer um nome amedrontador, mas de amedrontador não tem nada, e a gente vai fazendo experimentos a partir desses conceitos, tudo bem? Esse vídeo vai servir como uma introdução, porque a partir de agora, terceiro a nono ano, vão trabalhar juntos, eles vão receber os mesmos materiais e vamos fazer as mesmas discussões. Então, para que todo mundo possa falar a mesma língua, eu vou falar um pouquinho sobre o que é bioquímica. E para o pessoalzinho de terceiro a quinto ano, eu vou falar um pouquinho mais sobre química e como a gente vai utilizar a química para estudar a bioquímica. Então, para que a gente possa falar todo mundo na mesma língua, principalmente para o pessoal de terceiro a quinto ano que ainda não teve contato com química, eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo sobre como a química funciona, para depois a gente poder desenvolver os conceitos de bioquímica. Então a palavra bioquímica é a junção de duas palavras. Bio, que significa vida, e química, que é a ciência que estuda a matéria e as transformações da matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume no espaço. Eu, por exemplo, sou matéria. Eu tenho massa e ocupo um certo volume, um certo espaço. Um livro também é matéria. Ele tem uma certa massa e também ocupa um espaço. O violão também é matéria, ele também tem massa e ele também ocupa um volume no espaço. E o ar, pessoal? O ar também é matéria? Vamos fazer um experimento simples. Para ser matéria, ele precisa ter massa e precisa ocupar um volume. Então, vamos provar que o ar tem massa e que ele ocupa um volume. Para esse experimento, nós vamos precisar de um palito de churrasco, barbante e duas bexigas. O que eu acabei de montar aqui, pessoal, é uma balança. Pode não parecer, mas é uma balança. Ó, se eu pendurar esse sistema por um fio, a gente consegue ver que a gente mantém um equilíbrio entre os dois lados. Essa balança está um pouco desregulada, eu vou pôr um pouquinho o barbante um pouquinho para o lado. Agora está bem melhor. Para a gente mostrar que o ar ocupa volume e tem massa, tem peso, o que eu vou fazer é, em um lado eu vou manter uma bexiga vazia, pendurada, enquanto do outro eu vou encher essa bexiga e ver o que acontece. Passo 1, encher a bexiga. Aqui, pessoal, a gente já tem uma observação importante. Olha só, quando eu assoprei, eu coloquei o ar que estava nos meus pulmões dentro da bexiga. Feito isso, a bexiga teve que aumentar o seu tamanho, ou seja, o ar que a gente colocou aqui está ocupando volume, está ocupando um espaço dentro da bexiga. Passo 2, testar se a massa dos dois lados continua igual. Vocês perceberam que a balança inclinou para o lado do balão cheio? Significa que o balão cheio tem mais massa do que o balão vazio. E qual que é a diferença entre os dois? Só o ar que eu coloquei no balão que eu enchi. Então, pessoal, boa parte do que a gente enxerga na natureza e também boa parte do que a gente não enxerga, como o ar, é matéria. E a matéria pode sofrer modificações, pode se transformar. Por exemplo, o pessoal de terceiro a quinto ano estudou no primeiro bimestre comigo lá na escola as queimadas na floresta amazônica. A queimada nada mais é do que uma transformação química da matéria. Antes da queimada, a gente tem as árvores com seus troncos, suas folhas, suas flores, frutos. E durante a queimada, essas partes das árvores vão sofrendo modificações. Então a gente consegue ver uma grande produção de fumaça e o que antes era tronco, folha, galho, vira tudo carvão, vira tudo cinza. Dessa forma, o que antes era árvore, agora virou carvão. Houve então uma transformação química. Mas Rafael, como biologia e química se juntam em algum momento? Eu preparei uma lousa para explicar para vocês da onde vem essa junção entre biologia e química. Olha só,
Então vamos começar aqui com uma pessoa, um organismo, que na biologia é um indivíduo, um ser vivo individual, e a gente vai dando zooms cada vez maiores até a gente descobrir do que essa pessoa é feita. Então, começando com o organismo, a gente dá um zoom e a gente vê que esse organismo é feito de sistemas. Desde o primeiro ano, a gente tem contato com alguns dos sistemas. E no quinto ano, vocês veem esses sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, com mais profundidade. Se eu der um zoom nos sistemas que a gente tem no nosso corpo, a gente vai encontrar os órgãos. Então, nesse caso, eu desenhei um coração. Então, os órgãos são todas as partes individuais que compõem um sistema que faz parte de um organismo. Só que esses órgãos são feitos de alguma coisa. Esses órgãos são feitos de tecidos. Então, os tecidos são justamente o material que forma os órgãos, que formam os sistemas que juntos formam um organismo. Se eu der mais um aqui no nosso tecido, a gente vai começar a ver células. As células, pessoal, são como se fossem tijolinhos que formam tudo que a gente tem no nosso corpo e nos seres vivos de maneira geral. Então a célula tem uma estrutura complexa que é formada de muitas organelas. Então a gente pode comparar a célula como se fosse uma fábrica. Então na fábrica nós temos diversos operários, diversas máquinas, diversos departamentos que vão funcionar de maneira separada, mas que juntos vão fazer a fábrica funcionar. Essas partes individuais da fábrica, ou da nossa célula, melhor dizendo, é o que a gente chama de organelas. Então são pequenas estruturas que vão ter funções específicas na nossa célula. E são essas organelas que fazem a nossa célula funcionar. Percebe quanto zoom a gente já deu até agora? E ainda tem mais. Se nós formos estudar para ver do que as nossas organelas são feitas, a gente vai descobrir o maravilhoso mundo das moléculas. E aqui é onde me chama mais atenção, porque eu sou químico. E as moléculas, por sua vez, são formadas de átomos. E os átomos, na química, são os tijolos que constroem tudo que nós temos na natureza. Como o átomo é o personagem principal da química, eu vou falar um pouquinho sobre os átomos e como eles se arranjam para formar moléculas. Então vamos lá, pessoal. Como eu estava falando, os átomos são os blocos construtores de tudo que existe na natureza. Então, a gente costuma fazer uma analogia como se os átomos fossem peças de Lego. Quem já brincou de Lego sabe que com peças de Lego a gente pode montar coisas totalmente diferentes utilizando as mesmas peças. Com os átomos não é diferente. Então vamos pensar assim, ó. Os átomos são como se fossem peças soltas de Lego. E quando eu junto essas peças, eu começo a formar moléculas, que são blocos de átomos ligados uns com os outros. Eu escrevi aqui algumas fórmulas químicas de alguns compostos que a gente encontra na natureza. Esse cara aqui, por exemplo, o O2. A gente já está cansado de saber que existe oxigênio na atmosfera e que a gente precisa desse oxigênio para respirar. Além disso, a gente sabe que o oxigênio é produto do processo da fotossíntese. Então as plantas fazem fotossíntese, elas liberam oxigênio para a gente respirar. Agora vamos olhar para a fórmula química do oxigênio. Aqui a gente tem a fórmula que tem um oxigênio e um número 2 do lado. Então, se a gente for pensar em Legos, a gente tem o seguinte. Nós vamos ter duas peças de Lego da cor do oxigênio, com sabor de oxigênio. Tudo bem? Só que essas duas peças estão ligadas umas nas outras. Se eu deixar elas soltas aqui, eu só vou ter átomos de oxigênio. E essa molécula fala pra gente que nós temos dois átomos de oxigênios ligados. Então, pensando no Lego, é como se eu fizesse uma ligação entre os dois átomos de oxigênio, formando essa molécula de O2. Outra importante molécula que também está associada ao processo de respiração e ao processo de fotossíntese é o CO2. O CO2 também é um gás que está presente na atmosfera e com as queimadas cada vez mais presente. E é esse gás que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese. Então, no processo de fotossíntese, as plantas pegam CO2 da atmosfera e transformam em oxigênio e liberam para a atmosfera. O CO2 é uma molécula um pouco mais complexa do que o O2, porque agora a gente não tem só átomos de oxigênio, a gente tem átomos de carbono, ou seja, átomos que têm outro sabor, uma outra cor de peça de Lego. Então, no CO2, nós vamos ter 3 átomos, sendo que 2 são de oxigênio e 1 é de carbono. É isso que a fórmula nos diz, ó. 1 átomo de carbono e 2 átomos de
oxigênio. Agora eu vou ligar esses átomos entre si para que a gente forme a molécula de CO2. Então aqui eu tenho a representação da molécula de CO2, só que com peças de Lego. Eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Outra molécula que todo mundo conhece, inclusive sabe a fórmula química dela de cor, é a água, que a fórmula química é H2O. Então, de novo, olha, nessa molécula eu tenho um átomo de oxigênio, porque aqui eu não coloquei nenhum numerinho, então é só aquele oxigênio mesmo. E eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Representando essa estrutura com o Lego, nós temos isso daqui. Então, ó, eu repeti a cor do oxigênio, que eu estava utilizando o vermelho, e eu coloquei 2 bloquinhos na cor branca para formar os 2 hidrogênios. Então, quando a gente está bebendo água, a gente está bebendo um monte de moléculas de água, mais de 1 trilhão de moléculas de água que vão ter essa fórmula química. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Agora eu tenho um desafio para você. Já que a gente já aprendeu a representar átomos e moléculas com as peças de Lego, eu quero que você tente desenhar no seu caderno esta molécula. Essa molécula chama amônia e ela também está presente no nosso organismo, principalmente na formação de proteínas, que é uma das grandes moléculas da bioquímica que a gente vai estudar daqui para frente. Então vamos combinar o código de cor. O amarelo continua sendo carbono. O vermelho continua sendo oxigênio. O branco continua sendo hidrogênio. E agora vamos usar um bloco azul para representar o nitrogênio. Então vamos lá. Tente desenhar no seu caderno uma representação dessas peças de Lego para a molécula de NH3, que é a molécula de amônia. E aí, pessoal, vocês conseguiram representar a molécula de amônia no caderno de vocês? Eu fiz a representação dela em Lego. Eu montei desse jeito. Vocês podem ter encontrado outros jeitos de encaixar esses átomos na molécula. Por enquanto, isso não vai fazer muita diferença pra gente. A única coisa que vocês têm que ter certeza é que tenha um bloquinho azul, que representa um nitrogênio, e 3 bloquinhos brancos para representar os 3 átomos de hidrogênio. Se você desenhou suas peças de Lego, você pode notar que é um pouco chato ficar representando todos os bloquinhos, bloquinho por bloquinho, para desenhar a sua molécula. Então, a gente pode representar essas moléculas de outra forma. E ao invés de utilizar os bloquinhos de Lego, eu vou utilizar bolinhas. Então, para representar a molécula de O2, ao invés de eu utilizar 2 peças de Lego, como eu representei anteriormente, eu vou representar por 2 bolinhas, uma grudada na outra. Então aqui está a minha representação da molécula de O2. 2 bolinhas vermelhas ligadas uma na outra. Agora é com vocês. No caderno, façam a representação dessas outras 3 moléculas utilizando essas bolinhas. E se lembrem de seguir o mesmo esquema de cor. Amarelo para o carbono, vermelho para o oxigênio, azul para o nitrogênio e branco para o hidrogênio. Como o branco é difícil de fazer no caderno, vocês podem pegar um lápis preto e fazer só o contorno da sua bolinha. E aí, pessoal, conseguiram fazer a representação com as bolinhas no caderno de vocês? Eu vou mostrar o que eu fiz, quais são as minhas representações para essas moléculas. Lembrando de novo, pessoal, por enquanto vocês não precisam se preocupar na posição em que as bolinhas vão ficar. Vocês só precisam lembrar que para cada átomo de carbono, eu preciso de 2 átomos de oxigênio nessa molécula. Então, o CO2 fica assim, 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A molécula de água eu fiz com 1 átomo de oxigênio no meio e 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio, um de cada lado. Na amônia, eu representei o átomo de nitrogênio como uma bolinha azul e ao redor dessa bolinha eu coloquei 3 átomos de hidrogênio representados pela bolinha branca. Bom, pessoal, por enquanto a gente utilizou 4 átomos diferentes para fazer essas nossas moléculas. Então a gente utilizou o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Será que são só esses 3 tipos de átomos que a gente tem para formar moléculas? Será que são só esses sabores de átomos, cores de bloquinhos que a gente pode utilizar para montar as nossas moléculas? E a resposta é não, pessoal. Eu vou colocar aqui na tela uma tabela periódica. A tabela periódica é como se fosse um índice, uma lista de todos os átomos e todos os tipos de átomos
que a gente pode encontrar na natureza. Cada um dos quadradinhos que a gente tem na tabela periódica vão representar um elemento químico. Então o carbono é um elemento químico, o oxigênio é um elemento químico. E cada elemento tem as suas características próprias e eles vão interagir com os outros átomos de acordo com essas características. Então, como vocês puderam ver, a tabela periódica tem mais de 100 tipos de elementos químicos que a gente pode utilizar para formar moléculas e formar estruturas químicas das mais diversas possíveis. E aí, pessoal, deu para entender do que as coisas são feitas e como a química está relacionada à biologia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham conseguido entender um pouco de como as coisas são feitas no universo. E a partir do próximo vídeo a gente vai começar a estudar as biomoléculas. As biomoléculas são estruturas químicas, são moléculas que são essenciais para a manutenção da vida. Então nos próximos vídeos a gente vai poder fazer experimentos com esses grupos de biomoléculas. E por se tratarem de moléculas associadas à vida, a gente vai encontrar essas moléculas com muita facilidade, seja em alimentos ou mesmo no nosso próprio corpo. Os grupos que nós vamos estudar são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, vitaminas e sais minerais. Já no próximo vídeo, nós vamos falar sobre carboidratos. Esse vídeo já vai estar disponível junto com o vídeo de introdução, para que vocês possam assistir e ver os experimentos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade, que queiram entender um pouco melhor sobre algum conceito que a gente começou a trabalhar aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!